Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1, verso 15 em diante. Hoje Deus tem me falado muito ao meu coração, irmãos. Nós precisamos do poder do Espírito sobre a igreja. Sem o poder do Espírito, nós não conseguimos fazer a obra. E na carne, irmãos, nós nos atropelamos quando tentamos fazer a obra pela nossa carne, pelo nosso próprio entendimento. Quando eu olho para a vida de Jesus assim, eu fico admirado. Tudo que ele fazia, ele consultava o Pai. Nada que ele fosse fazer, ele não pedia orientação do Pai. Ele tinha obediência, ele tinha intimidade com o Pai. E nele estava o Espírito. E aí, irmãos, tudo que Jesus fazia dava certo. Sabe por quê, irmãos? Porque a direção era do Pai. E nós precisamos criar essa intimidade, irmãos, com Deus, a ponto de pedirmos a Deus uma direção, para que Deus nos oriente naquilo que nós vamos fazer. Toda obra, irmãos, é feita pelo poder do alto, amém? Nada é nosso, nada é por nós mesmos. Não vai acontecer nada quando você faz. Só acontece um ajuntamento de pessoas, só acontece uma coisa mesmo para as pessoas ficarem alegres ali naquele momento, só mais, nada do que isso, mais nada do que isso. Mas quando é feita pelo poder do Espírito Santo, a manifestação é poderosa, as vidas saem transformadas, a salvação acontece, o milagre acontece. Entendeu isso aqui, queridos? Eu queria compartilhar com você nessa noite sobre isso. O poder do Espírito Santo, a maior necessidade da igreja nos dias de hoje. A maior necessidade da igreja. O Espírito Santo, ele foi banido da igreja, queridos. Os homens tomaram o lugar do Espírito Santo. E a obra não vai para frente, as coisas ficam enterradas, porque nós queremos fazer. E nós precisamos mudar esse conceito, mudar esse tipo de mentalidade. Precisamos depender do Espírito para que a obra seja feita no nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia aí, Efésios 1, a partir do verso 15. Vai dizer assim: por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábio e revelará Deus a vocês, para que assim vocês conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele, conheçam a esperança para o qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as suas bênçãos, as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E como é grande o seu poder, que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre nós, os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todo o título das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há por vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu a Cristo a igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Amém, irmãos? Olha que palavra poderosa do apóstolo Paulo. Ele escreve essa carta aos Efésios e ele estava dizendo: olha, vocês precisam do poder do Espírito Santo. Irmãos, quando eu olho para o início da igreja, eu fico tremendamente apaixonado, porque a igreja funcionava. A igreja tinha um poder tremendo, a igreja ela avançava e ela ia ganhando almas e mais almas. Muitas vidas se derramavam ao poder sobrenatural do Espírito Santo sobre a igreja. E aqui eu estou falando, irmãos, não é dessas quatro paredes, eu estou falando de eu e você, a vida nossa vida ela precisa manifestar o poder de Deus aonde nós estivermos, no lugar onde estivermos.
A Bíblia diz que tem um poder sobrenatural dentro de nós, irmãos, que nós chegamos num lugar onde as trevas estão apossando daquele lugar, mas quando você chega com a presença representando a embaixada, a igreja de Cristo Jesus, a Bíblia diz que você traz a luz e as trevas se dissipam daquele lugar. É um poder sobrenatural que acontece. Eu não sei se você já experimentou, queridos, o Espírito Santo. Talvez você até está aqui dentro muitos anos, mas nunca experimentou o que é o Espírito Santo de Deus. É uma pessoa, querido. Nós recebemos Ele dentro e muda a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, nosso jeito de falar. É incrível o que acontece com o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Hoje pela manhã eu falei sobre o vinho odre, o vinho novo no odre velho, e o remendo de pano na roupa rasgada. Enquanto não se mudar a mentalidade, não se dá para colocar o vinho novo. Não tem como. Vai explodir tudo, irmãos. Tem gente que fica até, como que eu posso dizer? Não é nem impressionado, escandalizado com a ação do Espírito Santo. Uma vez eu estava trabalhando num lugar, e esse cara xingava o dia todo, sabe aquele negócio ruim, e um peso, e eu pedindo a Deus: Senhor, me tira desse lugar, eu sei que eu preciso trabalhar, mas não dá para trabalhar com esse cara xinga demais, é o tempo todo xingando, cada palavra, tudo que ele ia fazer, ele xingava. E eu pedi a Deus para que Deus me tirasse daquele lugar, e Deus me tirou daquele lugar, e me colocou para trabalhar com um servo de Deus. Esse cara contou a história dele para mim, eu fiquei impressionado quando ele teve um encontro com Cristo. Ele tocava cavaquinho na noite, era pagodeiro, bebia, chegava de madrugada em casa, a mulher já vinha chateada da vida com ele, voltava de novo para o bar e tome de novo. E um dia ele foi para uma igreja, e lá ele recebeu o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Ele conta para mim que ele saiu pulando no meio da igreja de tanta alegria. Ele nunca tinha tido uma alegria tão grande no coração como ele teve naquele dia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se você recebeu o Espírito Santo, você vai entender o que eu estou falando aqui. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus na tua vida, tem manifestação de poder. Se não tem, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Nós encontramos hoje muitas pessoas amigas do Evangelho. Tem muitas pessoas que não têm opção para ir em outro lugar, vêm para a igreja, porque elas não têm outra opção. Elas não bebem, não fumam, então elas vêm para a igreja, ficam aqui no meio da gente, mas nunca tiveram ainda uma experiência real com o Espírito Santo de Deus. Esse poder, queridos, é tremendo. Quando você olha para Atos, no capítulo 2, vai acontecer uma promessa, na verdade acontece ali, né, um ato de uma profecia. E quando eles recebem o poder do alto, a Bíblia diz que eles pareciam o quê, irmãos? Bêbados. Havia uma manifestação do poder de Deus. Eu posso imaginar aquelas pessoas bêbadas, como se tomada pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que as pessoas de fora, elas ficaram escandalizadas com aquilo. Talvez quando você vê uma manifestação do poder de Deus, você se escandaliza, porque você não sabe o que significa aquilo, não entende o que significa aquilo, e também nunca experimentou aquilo, e é por isso que você se escandaliza. Mas o dia que você experimentar, querido, você vai ver que o poder é sobrenatural. Ele tira você do chão, ele faz com que você realmente entenda que ele agora entrou na sua vida. Tremendo isso, irmãos. Eu me lembro quando eu me converti, aos 28 anos de idade. A mensagem que vinha na minha mente era para me matar o tempo todo. Eu numa depressão profunda, uma vontade tremenda de se matar, mas eu não fiz isso, porque um dia eu fui criado dentro de uma igreja, e tinha alguma coisa dentro de mim. E eu me lembro quando o pastor terminou de orar pela minha vida, irmãos. Eu me senti flutuando dentro da igreja com o poder do Espírito Santo de Deus. Eu ficava impressionado olhando para as pessoas assim, perguntando para mim mesmo: o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo?
Aquele desejo de morte já não existia mais no meu coração, pelo contrário, existia agora a vida. É essa plenitude que Deus ele quer manifestar no nosso meio como crentes em Cristo. Irmãos, o desejo de Deus é nos dar a vida plena, irmãos. Não essa vida medíocre que eu e você levamos, não. Essa vida mais ou menos. Um dia está bom, outro dia está ruim, outro dia está, nossa, estou cheio de problemas, sei disso. Você não glorifica, você não... Irmãos, quem tem o poder do Espírito Santo de Deus, as reações diante dos problemas é diferente, irmãos. É muito diferente. Nós temos facilidade para resolver as coisas por causa desse poder. Deus ele quer manifestar isso no meio da sua igreja, queridos. A maior necessidade, queridos, do pecador é Cristo. Amém? João 3,16 vai dizer assim, olha: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha... Presta atenção aqui, irmãos. Eu aprendi uma coisa tremenda aqui. Quando você crê, você recebe Jesus, mas o Espírito só vem depois. É o revestimento. Você entendeu o que é isso aqui? O revestimento, quando ele vem, irmãos, a Bíblia diz que ele nos ensina todas as coisas. Eu não precisava pregar para vocês. O Espírito ensina todas as coisas, é só você buscar ele. Todas as coisas, ele é pronto, ele está pronto. Você sabe qual seria o culto aqui nessa noite, irmãos? Culto de testemunhos, como nós tivemos aqui no domingo passado. De as pessoas levantarem, pastor, eu queria contar o que Deus fez por mim nessa semana. E nós sentados aí ouvindo, e cada um vinha contar o seu testemunho. Mas hoje eu preciso pregar um sermão para que você entenda que você precisa ter um encontro com Deus. Para que você precisa entender que Ele quer fazer parte da sua vida, cuidar da sua história. Agora veja, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, e esse amor foi manifestado na cruz. Tem pessoas que até entendem a mensagem da cruz, mas não tem o revestimento do poder do Espírito. Fica o crente almático, ele vive nas igrejas, mas vive na carne. Tudo que ele faz é pela carne. A manifestação é na carne. E as manias e os hábitos que ele continua e tinha, alguns deles saíram, alguns deles foram eliminados, mas tem outros que ele continua fazendo do mesmo jeito. Somente, irmãos, o poder do Espírito é que pode nos purificar de todas as coisas. Cada vez que você o busca, cada vez que você o deseja, ele vai entrando na tua vida, vai mudando a sua forma de pensar, e você agora vai começar a ver só as coisas eternas. Você vai se desprendendo das coisas materiais, e você vai abrindo mão de coisas que você nunca imaginaria que pudesse abrir mão. E você vai entender quando você estiver sendo conduzido pelo Espírito Santo a fazer a obra de Deus. E quando você olhar as coisas que te prendiam, você vai falar, nossa, como que eu era bobo. Como que eu fui bobo há tantos anos, estar preso em algo que nunca trouxe alegria no meu coração. Mas o poder do Espírito, ele te traz alegria, queridos. O Espírito é uma pessoa. É impossível, queridos, haver convertidos sem transformação operada pelo Espírito Santo. É impossível. Se você não tiver uma operação feita pelo Espírito Santo de Deus, que é um cirurgião, ele vai aonde ninguém vai. É impossível você se converter ao cristianismo se você não tiver esse impacto, essa presença. O máximo que nós nos tornamos, irmãos, sem a pessoa do Espírito Santo, é um religioso bonzinho. Máximo, mais nada que isso. E aí a gente começa a fazer as nossas coisas corretamente, porque a Bíblia ensina, e você faz aquilo pensando que aquilo ali garante a sua salvação, mas a Bíblia diz que é pela graça, não é pelas obras, é pela graça, é pela fé, é por ali que você consegue a salvação. Então não adianta aquilo que você faz para tentar agradar a Deus. Nós não conseguimos agradar a Deus, irmãos.
Não conseguimos fazer isso. Se eu e você estamos aqui nessa noite é pela graça. Foi a graça que nos trouxe aqui nessa noite. Então não tem como eu não conseguir entender o que seja isso, não tem como eu perceber o que seja isso se não for pela graça. Ninguém está aqui porque merece, porque nós não merecemos nada dessas coisas. Mas estamos aqui porque estamos rendidos ao Senhor. E queremos mais do seu poder. Queremos mais dessa graça, dessa misericórdia. Irmãos, você e eu, nós somos chamados para uma missão, para fazer a obra. Para fazer a obra. E o Espírito nos leva a fazer isso. Eu estava lembrando de uma coisa muito interessante. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, presta atenção nisso aqui que eu vou dizer para você. Talvez você foi batizado há muitos anos atrás, mas quando você recebe o Espírito Santo, o revestimento do poder de Deus sobre a sua vida, assim, de verdade, você tem desejo de se batizar. Sabe por que acontece isso, irmãos? Porque o Espírito nos leva a cumprir todas as ordenanças bíblicas. O ide de Jesus eu cumpro por causa do Espírito. O batismo eu cumpro por causa do Espírito. A minha vida de caridade eu cumpro por causa do Espírito, porque Ele me leva a fazer isso. É pelo Espírito, irmãos, que nós somos conduzidos a conhecer as coisas eternas. A primeira coisa, irmãos, que eu quero compartilhar aqui, nessa palavra, é que havia uma promessa para o derramamento do Espírito. Irmãos, não foi algo que aconteceu. Foi um plano elaborado por Deus, para que a igreja fosse e pudesse avançar. Ela só poderia avançar por causa do Espírito. Lembra que eles tentavam tudo contra a igreja, nunca conseguiram, por quê? Por causa do Espírito. É por causa desse poder, irmãos. Eu lembro de Gamaliel, quando eles pegaram ali toda aquela revolução, os apóstolos, os discípulos pregando a palavra de Deus, e Gamaliel reuniu com a turma, eles queriam bater, acho que Paulo e Silas, se eu não me engano, e aí Gamaliel chama eles e fala: olha gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, já aconteceu aí 2 rebeliões, 2 revoluções aí, nenhuma delas foi para frente, mas se esses homens, o que eles estão fazendo é de Deus, ninguém para isso. E aí eles recuaram, eles ficaram com medo, porque ninguém parava a obra, ninguém para a obra verdadeira de Deus, irmãos. Ninguém consegue parar isso. Pode levantar quem quiser contra, a Bíblia diz que ele levanta para cair. Poder é sobrenatural. Deus é que está fazendo a obra, não é o pastor, não é eu nem você, Deus está fazendo através de nós uma obra, pelo poder do Espírito. E aí, irmãos, havia uma promessa. Jesus, ele instruiu os discípulos para não saírem de Jerusalém. Olha só que bacana isso aqui, irmãos. Jesus, ele tinha passado pela cruz, promoveu um momento de salvação para a humanidade, porque a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho, ali se cumpriu tudo que a Bíblia estava dizendo. Mas agora precisaria completar, eu chamo do Espírito a cereja do bolo. Jesus, ele fala assim com os discípulos: olha, vocês não saem de Jerusalém, vocês permaneçam aqui que eu vou mandar um revestimento para vocês. Glória! Revestimento de poder que vem do alto, vai ficar dentro de vocês. E aí passa algum tempo, irmãos, a Bíblia diz que um dia eles estão em 120 pessoas dentro de uma casa, orando, desejando o Espírito. Irmãos, prestem atenção nisso aqui, irmãos. Eles desejavam, eles ficavam ansiosos pedindo esse Espírito para que eles pudessem ser conduzidos. Você acha que aconteceu com eles quando eles ainda não tinham Espírito, irmãos? Havia medo em suas vidas. A Bíblia diz que eles ficaram com medo, porque mataram Jesus, vão matar nós também. E eles se recuaram, e eles começaram a se reunir escondidos. Mas a Bíblia diz que quando o Espírito desceu, o poder do alto desceu como línguas de fogo. A Bíblia diz que tocou naqueles homens, tinha várias nacionalidades ali, Deus preparou tudo aquilo para que o Evangelho pudesse ser espalhado. E de repente eles começam a falar em línguas e começam a andar como se estivessem bêbados,
Provavelmente 9 horas da manhã, irmãos. Era impossível um judeu ficar bêbado nessa hora. Os judeus tinham um horário para ficar embriagado. E eles começam a receber o poder do alto. Sabe o que acontece ali depois, irmãos? Pedro vai pregar uma mensagem. E ele chama um trio elétrico para fazer uma mensagem. Uma parafernália de som, banda, gospel. E ele começa a pregar uma mensagem. E 3.000 almas se convertem naquele lugar. Não tinha, irmãos, trio elétrico, não tinha parafernália, não tinha banda gospel, não tinha nada disso. Tinha o poder do Espírito Santo. Você entendeu isso aqui? O poder do Espírito. Ele foi tocando nas vidas e convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo. É só isso que ele faz. Irmãos, não tem outra forma. Não tem outra forma de nós entendermos essa obra se não for pelo Espírito. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, de 4 a 5. Ele vai dizer assim, ó: certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhe essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas eu dentro de poucos dias vocês serão batizados pelo Espírito Santo de Deus. Talvez a gente até cumpre a parte das águas, mas não queremos ter uma experiência com o Espírito. Na verdade, irmãos, nós temos medo de sermos confrontados pelo Espírito. Sabe por que eu falo isso? Toda vez que as pessoas que recebem o Espírito Santo de Deus, quando elas vão para esse retiro, a primeira coisa que elas falam: eu não queria ir para este lugar. Não é assim ou não é? João, não é assim ou não é? João, quantos anos você estava aqui na igreja, irmãos? Mais de 20 anos. Tinha uma resistência dentro do coração dele: não vou para este lugar, eu não preciso disso. E aí nós criamos a resistência porque nós temos medo de ser confrontados. Porque o Espírito Santo, irmãos, é a verdade. A verdade vai dizer quem você é. Ela tira a sua máscara. Lá no encontro você tira a máscara e vê quem você é de verdade. E as pessoas não suportam saber quem elas são. É por isso que elas não querem ir naquele lugar. Não tem outra explicação não, irmãos. Deixa eu aqui do mesmo jeito, né? Deixa eu ser conhecido do jeito que eu sou, né? Ele até se engana nessa forma aí, porque ele vai se enganando cada dia mais. Porque ele é uma coisa que ele não é, ele é hipócrita. Ele não é aquilo que ele pensa que ele é. E ele se engana a ele mesmo. É uma mentira que Satanás coloca na mente dessas pessoas e elas acreditam nisso. Eu sou bonzinho demais, nossa Deus, eu sou, né? Você acha que Deus vai me deixar aqui, não vai me levar para a eternidade? Tem um monte de gente acreditando nisso, irmãos, mas não acreditam na justiça de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos selar o nosso encontro com Cristo através do Espírito Santo de Deus. Não tem outra forma, não tem outro jeito. E aí quando elas voltam de lá, o que elas falam? Puxa vida, eu nunca tive uma experiência dessa. Estou com 30, 40 anos. Eu lembro de um ex-prefeito de Ibatiba, resistente, mas daquele jeito eu nunca vi. Não perdi um culto na igreja. E nós orando, pedindo a Deus para que Deus tocasse nele, para que ele pudesse. Um dia ele resolve ir ao encontro. E ele vai. Quando ele chega, ele pega o microfone e fala: irmãos, queria dizer uma coisa para vocês. Tem mais de 40 anos que eu sou crente. Eu nunca tive uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Talvez você está assim. Nunca experimentou o que é o Espírito, ser tomado pelo Espírito. O Espírito te revelar coisas que só você e Deus sabe. Ninguém mais. Lá não dá para você dizer: o pastor contou minha vida para eles aí. Não dá para dizer isso, irmão, porque é o Espírito que vai falando. Como ele está falando hoje no teu coração. Ele está falando. Não é coisa da sua cabeça não. É ele está falando no seu coração. Nós precisamos tomar uma posição diante de Deus, irmãos. Nós temos uma missão grandiosa para que se faça.
Esse batismo, irmão, seria também um revestimento de poder. Eu envio, Lucas capítulo 24, 29, diz assim, olha, eu lhe envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Não saia desse lugar, fique aí até vocês receberem o poder, porque a obra que eu tenho para fazer através de você, ela só é feita pelo poder do alto, não é o seu poder, é o poder do alto, é o Espírito Santo. Essa promessa, queridos, que se cumpriu no dia de Pentecoste, é a mesma profetizada por Joel, capítulo 28. Olha o que diz a palavra. O Senhor diz ao seu povo: depois disso eu derramarei o meu espírito. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Você só faz isso pelo Espírito, irmãos. Se você não está fazendo isso até hoje, significa que você ainda não tem o Espírito. Essa é a verdade. Porque se você tiver o Espírito, Paulo diz assim: ai de mim se não pregar esse Evangelho. O Espírito conduzia ele a fazer isso. Conduzia. Ele queima dentro de você por almas. Ele quer gerar frutos, porque Deus é multiplicação. O diabo é divisão, mas Deus é multiplicação. E Ele quer que você multiplique vidas. O tempo todo Ele vai te impulsionar para você fazer isso. Mas é o Espírito que faz isso. É pelo Espírito que a gente faz essas coisas. Todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos, Balbino, os velhos sonharão. Glória! Tem velhos aí que dizem: não, eu já trabalhei demais na igreja, agora deixa para os novos. Que isso, irmãos? O Espírito não é velho, irmãos, ele é novo. E é Ele que faz você sonhar pela igreja viva do Senhor. É Ele que faz você sonhar por alma se rendendo ao Senhor. Os moços terão visões pelo poder do Espírito. Você acha que isso acabou, irmãos? Não acabou, irmãos. As mesmas coisas que aconteceram no passado estão acontecendo hoje. É só nós buscarmos essa presença real do Espírito sobre a nossa vida. Isaías 44, versos 3 e 5 diz assim: vou fazer com que caia chuva no deserto, e com que em terras secas corram rios. Assim também derramarei o meu Espírito sobre todos os seus descendentes, e lhe darei as minhas bênçãos. Isaías profetizou sobre isso. Era o momento, irmãos, da dispensação do Espírito Santo. Os discípulos, eles precisariam ser cheios do Espírito para continuar essa obra. Jesus só fez a obra porque era cheio do Espírito. E Ele disse aos seus discípulos: olha, vocês aguardem aqui, porque eu preciso que venha um revestimento do alto sobre a vida de vocês, para que vocês sejam cheios do Espírito e continuem essa obra. A mesma coisa transmite para nós como igreja do Senhor nos dias de hoje. Nós precisamos ser cheios do Espírito para continuar essa obra. Eu preciso buscar, incessantemente eu preciso buscar, eu tenho que querer, eu preciso querer o Espírito Santo. Eu preciso desejar o Espírito Santo. Isso tem que estar no meu coração, tem que queimar, tem que arder. Eu preciso ter uma experiência com o Espírito Santo. Talvez você pode perguntar: por que os discípulos precisavam do Espírito Santo? Não tem obra, irmãos, feita sem não for pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que leva a mensagem para o coração das pessoas. Não tem outra função, não tem outro jeito. Segundo, queridos, o Espírito Santo, ele deve ser objeto da nossa busca. Ele precisa ser o número 1 da nossa vida. Peça e recebereis. Peça
e recebereis. Pensa, deseje e recebereis. Se você tem um coração desejoso de fazer a obra de Deus, você precisa pedir para que o Espírito Santo venha sobre a tua vida. Não tem outra forma de você fazer. Você pode ter faculdade de teologia, você pode ter o que você quiser, mas se você não tiver o poder do alto sobre a tua vida, não tem obra de Deus acontecendo. Entendeu isso aqui? Não tem a obra, não vai acontecer. Veja, irmãos, que os discípulos, eles não guardaram a promessa do Espírito Santo passivos. A Bíblia diz que eles estavam naquele lugar orando ao Senhor. Eu penso para mim que eles ficavam pedindo: Senhor, manda o Espírito, nós estamos com medo, a nossa carne está tremendo de medo. Manda o Espírito, Pai, que o Senhor prometeu. Manda o Espírito para nos dar força, coragem e ousadia. Manda, Pai, o Espírito. Eu penso para mim que eles estavam tudo ali com medo mesmo. O medo é da carne, irmãos, não é do Espírito. Deus não nos dá espírito de covardia a nenhum de nós. O Espírito que Ele nos dá é o contrário, é ousadia. É um espírito ousado, é um espírito que parte para cima. Ele não tem medo de nada. Ele não tem medo da morte, ele não tem medo de ser preso, ele não tem medo de ser surrado, ele não tem medo de nada. Esses medos são da carne. Quando você vê os discípulos, e você vai ver ali os discípulos apanhando de dia, e logo mais à noite eles estavam louvando e adorando ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Por causa do Espírito. Na carne você murmura: eu vou fazer mais nada, vou fazer essa obra nada, já apanhei de manhã, vou apanhar de noite, vou apanhar amanhã também, vou parar com isso. Eles tinham alegria, irmãos, de se parecer com Cristo até nas aflições, nas dores, no sofrimento. O Espírito levava eles a ter alegria no coração. E o cristianismo, irmãos, é assim mesmo. É sofrimento, mas é um sofrimento com prazer. Quem entende isso, irmãos? Só pelo Espírito. É só pelo Espírito que você entende essas coisas. Paulo falou, ele fala certa vez, ele fala assim que ele tinha dores de parto por gerar alguém para Cristo. Imagine uma mulher sentindo dores de parto. Mulher sabe o que é isso. Graças a Deus que não colocou o homem, porque o homem não suportaria isso. Não suportaria. Mas as mulheres sabem o que é uma dor de parto. Paulo diz que sentia a mesma dor por alguém sendo gerado por ele. Imagina isso, irmãos. É um sofrimento. Mas era uma vida que estava sendo gerada. E por que ele suportava essa dor? Por causa do Espírito Santo de Deus. Nós só suportamos isso, irmãos. Talvez você pense assim: ah, pastor, mas isso era naquele tempo. Irmão, sabe o que eles faziam naqueles tempos com aqueles que professavam a Cristo como Senhor das suas vidas? Eles levavam para aqueles coliseus de Roma ali, e saltavam aqueles cristãos. Era como se fosse uma partida de futebol para eles. E ali eles botavam os cristãos dentro daquela arena e soltavam os leões e ficavam batendo palma, e os leões estraçalhando aqueles cristãos. Você não via cristão correndo, você não via cristão desesperado, não. Eles paravam, os leões vinham, comiam eles, acabou. Mas a glória que Deus tinha guardado para eles era muito maior do que aquela. Hoje eu e você passamos um sofrimentozinho bobo. Não vou mais para a igreja, não gostei do pastor, estou de mal com fulano, não vou sair da igreja. Você faz isso, irmãos, porque ainda você não tem o Espírito Santo de Deus. Porque na hora que você tiver o Espírito Santo de Deus, você vai olhar somente para Cristo. Você só vai olhar para Cristo, irmãos. Nada pode impedir a obra que Deus confiou à tua vida nesses dias. Hoje nós estamos vivendo uma igreja de mimimi, uma igreja de Belém, nunca mais fica de bem. Igual criança. É igual criança. E é assim que nós estamos vivendo, um tipo de igreja hoje. Não conta com o poder do Espírito Santo. Não faz a obra, critica a obra, mas também não faz a obra. Não quer saber de nada, só criticando. O culto tem que estar de acordo à vontade dele, não à vontade de Deus. É esse o tipo de crente que nós temos hoje. Crente sem um mínimo reconhecimento do poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Deus não quer uma igreja assim, irmãos.
Não é esse tipo de igreja que Deus sonhou. Deus sonhou com uma igreja que fosse conduzida pelo seu poder e pelo teu Espírito. Aquele povo, irmãos, estava comprometido com a busca ao Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 1, verso 14 diz assim: todos eles, um só alvo, a busca do Espírito Santo. Em todos eles havia o mesmo sentimento: eu quero o teu Espírito, Pai. Me dê o teu Espírito, Pai. Neles haviam esse desejo no coração. Eles desejavam ardentemente ter o Espírito, porque eles sabiam que tinham um compromisso com Deus e teriam uma obra para ser feita. E essa obra só seria feita pelo poder do Espírito. Não tinha outra forma de fazer essa obra. A pergunta aqui, queridos: como que você acha que nós podemos buscar a plenitude do Espírito Santo hoje? Como é que você acha que isso acontece? Será que você precisa ir lá no Vida Vitoriosa? Ou você crê que ele acontece aqui no nosso meio? Amém, irmãos? É só você desejar no coração, o Espírito Santo enche a tua vida aqui nessa noite. É só você desejar, é só você querer. É só você querer. Agora veja, irmãos, o Espírito Santo ele foi derramado no dia de Pentecostes, 10 dias depois da ascensão de Cristo e das orações incessantes da igreja. O Espírito Santo de Deus foi derramado. Olha o que a Bíblia diz que aconteceu naqueles dias. E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que pareciam línguas de fogos, que se separaram, e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Atos capítulo 2, de 1 a 4. A Bíblia diz, irmãos, que havia várias nacionalidades ali. O Espírito Santo foi tão real na vida deles, que eles entendiam a língua um do outro, irmãos. Ali é dialeto mesmo, eram palavras de várias nacionalidades. Deus precisava daquele momento para que o Evangelho pudesse ser expandido. Ele não centralizou o Evangelho nos judeus. Ele queria que todos alcançassem esse poder. Todos alcançassem o Espírito. Todos os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. E aqueles que creram em Jesus se tornaram seus discípulos. E agora foram cheios do Espírito Santo, revestidos de poder para testemunhar. Tem gente que só conta testemunho dos outros. Só dos outros. Aí você pede: vem aqui, conta seu testemunho. Não tem. Mas dos outros ele sabe contar. Mas dele mesmo ele não tem testemunho. Então significa que ele ainda não alcançou a plenitude. Não alcançou esse poder do alto. Uma multidão, queridos, curiosa, perplexa, escarnecedora, foi atraída por aquele acontecimento. Pedro tomou a palavra, pregou o Evangelho, e naquela manhã, cerca de 3.000 pessoas se converteram a Cristo. Que poder! Que poder! Atos 2:41. Os discípulos santos, irmãos, estavam trancados com medo dos judeus. E eles estavam com tanto medo, queridos, que eles não saíam de perto uns dos outros. A ideia deles, eles fizeram com o nosso mestre, vão fazer conosco também. E a ideia era essa mesmo, era acabar com todo o resquício que tivesse daquilo que Jesus havia deixado, para que aquilo não pudesse dar continuidade. Eu não sei se você conhece a história da Bíblia, mas a Bíblia, por muitas vezes, tem alguns lugares, eu conheci uma cidade mesmo, que eles já fizeram fogueiras de Bíblia, queimando Bíblia. E aos longos dos anos, as Bíblias vinham de fora para nós aqui.
E muitas vezes esses navios foram interceptados e destruídos por causa das Bíblias, para que as Bíblias não pudessem chegar até nós. Eu vi a cena há pouco tempo de uma pessoa ganhando uma caixa de Bíblia, chegando para uma igreja, e as pessoas tudo chorando, porque elas não tinham. Talvez na minha e na sua casa tem 3, 4, 5 Bíblias, você nunca leu ela. E aquelas pessoas, elas pegando a Bíblia assim, e beijando a Bíblia, e abraçando a Bíblia, porque elas desejavam a Bíblia. Poderia mudar, e com certeza mudaria as suas vidas. Nós estamos num país, irmãos, livre. Nós temos liberdade de cultuar a Deus. Você pode pegar uma Bíblia e sentar ali na beira ou na praça ali e começar a desfolhar uma Bíblia, ninguém vai te perturbar. Pelo contrário, até pessoas vão chegar perto de você. Mas nós não fazemos isso, irmãos, porque nós achamos que ouvimos um pouquinho os versículozinhos da Bíblia e nós já estamos prontos. Deus, queridos, é tratamento, e o tratamento é feito pelo Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito que nós somos tratados, irmãos. Nós somos mal, irmãos, a natureza nossa é ruim, irmãos, é mal mesmo. Até alguém pisar no nosso calo e nós mostrarmos quem nós somos de verdade. A pergunta: alguém pode compartilhar alguma experiência vivida em que se viu claramente a ação do Espírito Santo de Deus? Será que a gente pode compartilhar com alguém isso? É o testemunho que você tem, que um dia você encontrou com Ele e Ele fez a diferença na tua vida? Você sentiu a presença dEle? E o quarto, queridos, o Espírito Santo, Ele nos dá a vida plena. Essa vida que Jesus, lá em João capítulo 10, a Bíblia diz assim: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida com... Ali não está falando de material não, tá, irmãos? Ali está falando de uma vida plena no Espírito. Amém, irmãos? Uma vida plena, uma vida de equilíbrio, uma vida que você consegue perceber os finais do tempo, você consegue perceber as ações das pessoas, e você vai entender que a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas é contra o maligno que está usando aquelas pessoas contra a gente. E você não vai bater boca com essas pessoas, porque não adianta você ter esse tipo de ação ou reação, não vai adiantar isso. A melhor coisa é você ficar calado, deixa as pessoas se baterem para lá, uma hora elas vão se encontrar, uma hora elas vão entender isso. E elas ficam com mais raiva ainda porque a gente não reage. Eles falam mal, pisam, falam mal de não sei de quê, daqui, dali, e você não reage. Eu fico na minha, só Deus é que trata, Deus é que sabe o que vai acontecer. A nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas, mas é contra principado e potestade, contra aqueles que são usados por Satanás para fazer isso. Você vai bater boca com Satanás? Não, querido, não faz isso não. Fica na sua, só ora. Fica na sua. O Espírito, ele te dá a vida plena para isso. O derramamento do Espírito Santo refletiu na vida da igreja, e o mundo foi impactado pela igreja, queridos. Eles conseguiram fazer algo tão poderoso que a Bíblia diz que eles caíam na graça das pessoas. As pessoas iam sendo contagiadas pelo estilo de vida que eles viviam, pelo Espírito Santo de Deus. E aí Deus acrescentava as pessoas. Deus mandava: pode ir que você vai ser bem aceito ali. E eles sabiam lidar com as pessoas que estavam chegando. A plenitude do Espírito, irmãos, foi percebida por meio da firmeza da doutrina dos apóstolos, do engajamento na oração, na comunhão fraternal, na devoção fervorosa, do testemunho irrepreensível. A igreja cheia do Espírito tem um bom testemunho dos de dentro e também dos de fora. Sabe quem fala bem da gente, irmãos? É os de fora. Olha, aquela igreja tem poder. Aquela igreja, as pessoas dali são realmente crentes em Cristo Jesus. São de Deus mesmo.
A cidade onde nós estamos inseridos como igreja, irmãos, ela precisa ver a igreja com os bons olhos. Só tem uma forma de atrair pessoas, irmãos, é nós vivemos um estilo de vida referente ao Espírito Santo lá fora. Aqui não, aqui você pode ser bonzinho, tranquilo, mas o negócio é lá fora. É lá fora que nós somos confrontados todos os dias, e é lá fora que nós precisamos dar essa resposta. A igreja virou uma embaixadora de Deus, irmãos, na terra. E cada crente, cada alma que se converte, há uma grande festa no céu. A Bíblia diz que há uma alegria tremenda com os anjos. Ela cresce em conhecimento e também na graça, cresce em santidade e também em números. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. O projeto nosso está sendo feito da construção do prédio aqui do lado. Sabe quantas pessoas sentadas ali, irmãos? Pela glória de Deus, 800 pessoas sentadas. Olha nessa parte daqui, ó. Até aqui. E o nosso intuito é ganhar almas mesmo, muitas almas para o Senhor. E nós vamos fazer isso para a glória de Deus. Entendeu? Nós vamos fazer isso para a glória de Deus, porque é desejo de Deus que isso aconteça aqui nessa cidade. Atos capítulo 2, 42, 47, a Bíblia diz, olha o que aconteceu com eles. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Às vezes você não vem nem para a EBD, irmãos, nem na escola bíblica para aprender algo de Deus para o seu coração, você não vem e quer fazer a obra de Deus. Como? Se você não conhece a Bíblia, você não conhece a palavra de Deus, você não está alimentando o Espírito, pelo contrário, você alimenta a sua carne todos os dias. Olha o que aconteceu aqui, irmãos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e o partir do pão. Sabe o que significa aqui, irmãos? Eles tinham responsabilidade uns com os outros. Ele é uma família. Se responsabilizavam. Eu vou lá porque o Balbino está lá de manhã. Eu gosto de ficar perto do Balbino. E aí a pessoa vem cá, chega perto do Balbino e senta perto dele. Ô Balbino, eu gosto muito de ficar perto de você. Por quê? Porque o Espírito testifica isso uns com os outros. Isso é relacionamento, irmãos. Eles faziam isso, irmãos, pelo poder do Espírito. Somente pelo Espírito, irmão, a gente faz essas coisas. Pela carne a gente não vem não, irmãos. Pela carne a nossa caminho é muito melhor. Tem prioridades mais importantes do que as coisas de Deus. Pela carne nós pensamos assim. Mas quando é pelo Espírito, irmãos, nós priorizamos estar junto com os irmãos, seja aqui ou em qualquer outro lugar. É o desejo do Espírito, é estarmos juntos. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam mantinham-se unidos. Está vendo aqui, irmãos? Unidos, e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades, bens, distribuíam cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão nas suas casas, juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Está vendo o que o Espírito ele faz? Ele faz com que nós tenhamos uma comunhão plena uns com os outros. E a Bíblia diz que Deus vai acrescentando as pessoas para esse meio. Ele vai trazendo almas, irmãos. E Ele vai trazendo vidas, para que vidas possam ser impactadas com a nossa forma de ser. Uma igreja cheia, irmãos, do Espírito, ela é irresistível, irmãos. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Não é o inferno que ataca nós, não, irmãos. Presta atenção, a Bíblia diz que nós é que temos que atacar o inferno. Amém, irmãos? Nós é que temos que atacar, porque as portas do inferno, ela não prevalecem. As pessoas estão trancadas, irmãos, as pessoas estão presas, mas essas correntes não prevalecem contra a igreja do Senhor, irmão. Em lugar nenhum. É você que avança, é o diabo que corre, não é você que corre, é ele que corre. Ninguém pode deter os passos de um povo revestido do poder do alto. Ninguém. Prisão não pode intimidá-los, nem morte, nem pode fazê-lo recuar, nem a morte, irmãos, nem diante da morte
Eu não recuo por causa do Espírito Santo de Deus. Não nego. Nós só não negamos, irmãos, a Cristo por causa do Espírito. A nossa carne quer fazer isso o tempo todo. Mas pelo Espírito você não nega. Você não nega.